existe psicólogos falando, existe um trabalho de reconhecimento, existe um trabalho de autoconhecimento, de se auto-perceber. Como que funciona esse trabalho mental? Porque, às vezes, tô falando como leigo, né, e eu sempre assisti, né, o nível de concentração de vocês para entrar em quadra é absurdo. E às vezes são meninas novas, e aí me passa na cabeça, como uma menina nova tá tão concentrada e tão focada assim pro jogo? É puxão de orelha? Existe um trabalho. Como que funciona, Valesca? A gente tem falado muito de saúde mental ultimamente, porque essa nova geração tem trazido muito isso, Sim, né? É atingir o limite da saúde mental e dizer não aguento mais, sim, né? A depressão, sim. algumas atletas até abandonando os times. E eu vou te dizer que eu tenho falado muito isso nos papos que eu tenho tendo, que a saúde mental não é treinada dentro da seleção brasileira. Nós não temos um profissional como na parte física, na Pra cuidar parte da fisio cabeça. não, Não não, tem. nós não temos. Por isso que a gente vê os atletas. Imagine a pressão de um jogador de futebol para bater um pênalti na Copa do Mundo, o último pênalti que ele vai dar a vitória para 220 milhões de brasileiros. Aquilo é uma loucura, né. E assim, não existe um Um trabalho pra isso. profissional, um trabalho que prepara esse atleta para esse momento. Algumas jogadoras, eh, antigamente, nas gerações de 96 a 2000, a jogadora mais madura conversava com as jogadoras mais novas. Essa era a troca que Essa era a troca. existia. Essa era o nosso treinamento mental. Esse era o nosso treinamento mental. E eu lembro que em 2008 tinha um profissional, era uma mulher, que acompanhava um pouco mais a gente, mas, eu não vi aquilo muito surtir efeito. Eu não sei se na maneira como conduziu, como Sim. trabalhou, mas, eu acho que esse profissional tem que ser tão importante quanto o preparador físico, como fisioterapeuta, como técnico, Preparador mental ali, né. o preparador mental. E ele tem que estar presente. E por que isso não faz parte do treinamento? Por que a gente não pode deixar de fazer a parte com bola um dia na semana para fazer esse treinamento mental? Por que isso não é tão importante quanto. E a gente está vendo que é É importante. importante. Porque se você pode estar muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente, mas se você não tiver a saúde mental para chegar, para desempenhar, Se na hora do perde. jogo, de momento de pressão, quem vai receber a última bola do set? Quem é? A levantadora percebe muito isso, porque ela olha. Quem é mais madura percebe, como eu, olha e dá um toque na levantadora, não segura a jogadora, mas quem tá bem é ela, então ela que vai receber. Então a gente desenvolve essa percepção durante a vida, durante os jogos, o comportamento, esse autoconhecimento, a gente desenvolveu muito Sozinho, sozinho, sozinho. muito Não, e é o sozinho. que você falou, né, imagina uma menina chegando com 18, 19 anos, é Vila Olímpica, é foto, é mídia, é ego, é medalha, é pódium, e se não tem ninguém trabalhando isso, realmente Sai do controle. sai do controle total. Porque manter o foco disso tudo no treinamento e no campeonato, tem que ter uma pessoa, porque fica realmente muito pesada. As jogadoras mais maduras fazem esse trabalho também. Por isso que eu digo que em 2008, eu e a Fofão, e o Zé Roberto também, que coordenou isso brilhantemente, a gente depois da Olimpíada, eu decido sair da seleção. Eu tinha um esgotamento mental absurdo. E eu saí de lá e fui jogar na Rússia, logo depois disso. Então eu saí do Brasil, olha que loucura. Com todo esse esgotamento, eu tinha um contrato assinado com o time na Rússia. Eu chego no Brasil, 4 dias depois eu tenho que ir para a Rússia. Vi minha família? Não. Comemorou? Comemorei? Não. Não. Bora trabalhar. Bora trabalhar. E aí, como que você administra isso? E é uma loucura, realmente. E aí você vive fora, sozinha. Meu marido era preparador físico nessa época do mesmo time que eu jogava, então eu tinha a companhia dele.
Mas era a companhia dele que eu tinha. De mais ninguém. Meus amigos, minha família, Como meus fica a pais. cabeça, Valesca do céu. Exato. E eu fiz isso, na verdade, em 2008, eu decido sair da seleção exatamente porque eu vi que eu não ia aguentar mais. Eu joguei antes de 2008, eu joguei desde 2004, 4 temporadas fora do Brasil. Itália, 3 anos, e Espanha, 1 ano. E aí, da Espanha, eu vou para a Olimpíada de 2008. Então, a minha ida ao Brasil era simplesmente para Saquarema, onde fica o centro de treinamento da seleção. Então, eu saía da Itália. Eu era campeã italiana no domingo, o Zé Roberto ligava: parabéns, preciso de vocês na quarta-feira, em Saquarema. Eu estava na Itália no domingo. Então, era pegar avião, deixar as coisas em casa, dar um beijo nos meus pais e ir para Saquarema na seleção. E aí eu fiz isso durante 4 anos. Em 2008, quando eu sou campeã, eu me vi realmente esgotada. Eu não cheguei a ter depressão e nada disso, mas o meu esgotamento e a minha percepção de que eu estava perdendo a minha família. O que era o lazer pra você, então, nessa época? Não Lazer, treinamento. Zero. Caramba, Não tinha. nada. Eu não tinha lazer. Eu não participei de nada, de aniversários, de nada, de absolutamente nada, casamentos, de absolutamente nada. E com isso, com essa falta de cultivo, você vai perdendo seus amigos. Você nunca está presente. Você vai ficando distante dos seus pais, do seu irmão. Eu falo sempre que meu irmão se formou como piloto de avião e eu não estava presente na formatura dele. Então, em 2008, eu me vi... eu precisava tomar uma decisão. Porque ou eu continuava daquela maneira, ou eu saía. E eu não queria abrir mão de jogar fora do Brasil, porque para mim foram os momentos mais especiais da minha carreira. Então, eu tinha que abrir mão ou da seleção ou de jogar fora. E aí eu decidi abrir mão da seleção. Porque o jogar fora te dava uma folga, te dava um pouco mais de Jogar... flexibilidade, não? Não, Por exemplo, não ir pra jogar Rússia. na seleção me dava uma flexibilidade. Porque aí eu morava 8 meses fora do Brasil, só que os 4 meses que eu tinha de férias. Porque esses 4 meses eu ia para a seleção. Entendi. Então, a gente tinha 3 dias no ano de férias. Porque era o intervalo. Só. Quando termina a seleção, começa o clube. Então, você deixa a seleção e vai para o clube. Deixa o clube, vai para a seleção. Então, isso vai somando e a conta não vai dar certo. Né? Então, a melhor decisão da minha vida foi ter deixado a seleção em 2008 e ter ficado com a minha família. Eu falo muito que em 2012, o Zé Roberto me chamou meses antes da Olimpíada de 2012. Eu poderia hoje ser bicampeã olímpica, mas eu sou bicampeã olímpica porque hoje eu tenho a minha família e tenho uma medalha de 2008. Então, no meu livro diz, eu troquei a medalha de ouro de 2012 pela minha família. Então, isso é muito forte para mim. Porque imagina hoje ter parado de jogar e se eu não tivesse cultivado esse outro lado da minha família. Então...